Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, hoje eu tô aqui no meu carro e sentindo no meu coração um desejo de gravar um estudo sobre um tema que eu tenho meditado nesses últimos dias. Já tenho compartilhado com outros irmãos e juntos nós também temos meditado a respeito desse assunto. Hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre esse assunto, que é a respeito da anti-obra e do efeito reverso das duas casas de Israel. O Senhor me tem revelado que nas Escrituras há uma anti-obra e um efeito reverso das duas casas de Israel. Bom, se você não sabe o que é o tema das duas casas de Israel, então eu lhe incentivo a buscar conhecer esse tema maravilhoso, do qual o Senhor ele tem nesses últimos dias trazido à tona um tema por demais interessante, importante e de suma importância para a igreja desses últimos dias, tá? Então, para você que não conhece o tema das duas casas de Israel, talvez você vai ficar um pouco desintonizado do que eu vou estar falando aqui. Porque esse seria já um outro nível de revelação, que seria mais para aqueles que já estão conhecendo, né, que já conhecem a mensagem das duas casas. Então, o Senhor tem me revelado isso, de que existe sim nas Escrituras uma anti-obra e um efeito reverso das duas casas de Israel, o qual a palavra vai estar tratando desse tema em muitas, melhor dizendo, de muitas maneiras e de muitas formas. E uma delas eu quero trazer hoje aqui para vocês, com base no texto de Isaías, capítulo de número 8, tá? Então, no texto de Isaías, capítulo de número 8, do verso 5 ao 8, vai dizer assim: E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se tem atemorizado, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Com toda a sua glória, ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras e passará sobre Judá, inundando, e irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura de tua terra, ó Emanuel. Então, na terra de Emanuel, nosso Senhor Jesus, no tempo do fim, o Senhor está dizendo aqui que ele vai permitir que as águas impetuosas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria com seu exército, virão contra a terra de Emanuel, né? E vai chegar até o pescoço, né? Até o pescoço. E aí então, eu estive meditando sobre esse tema e pensando a respeito disso, o que seria essa revelação? Por que que o Senhor está fazendo uso, não é? Por que que o Senhor está fazendo uso dessa figura de linguagem a respeito de um rio, o qual ele chama de rio Eufrates, e ele mesmo diz que é o próprio rei da Síria com o seu exército, que está vindo contra a terra de Emanuel, o nosso Senhor Jesus. E essas águas impetuosas do rei da Síria, elas vão subir até a altura do pescoço e dali não passará. Por que que o Senhor está fazendo uso dessa forma, né, enigmática, metafórica? Bom, conforme a palavra de Deus nos ensina,
no livro de Oséias, no capítulo 12, o Senhor, ele multiplicou as suas profecias, né? E ele multiplicou suas profecias por meio dos profetas e por meio de símiles, né? Ou seja, de comparações de profecias de coisas espirituais com coisas espirituais. Ele deixou manifesto a sua palavra. Ou seja, nosso trabalho como servos do Senhor é somar profecias, somar revelações, para que a gente possa ter um discernimento melhor. E eu acredito, assim como muitos dos meus irmãos, que muito do que está dito nos profetas não pode ser compreendido e discernido apenas fazendo uso de um profeta, porque o Senhor, ele está montando um quebra-cabeça, e cada profeta tem uma função específica nesse quebra-cabeça, para que a revelação e a visão possa se completar e ser selada. Nós precisamos entender que o Senhor, ele está escrevendo uma visão e uma profecia maior, fazendo uso de muitas visões e muitas profecias. Então ele quer trazer uma visão e uma profecia. Por isso que quando a gente vai ler Daniel 9, quando fala das 70 semanas, no final das 70 semanas, né, da última semana, a palavra de Deus diz que vai se cumprir 7 maravilhas, né? Cessar da transgressão, cessar do pecado, cessar da expiação, justiça eterna, selar da visão, selar da profecia e ungir o Santo dos Santos, ou justificar o Santo dos Santos, se você quiser interpretar ao pé da letra. Então essas 7 maravilhas, né? Ou seja, o que é selar a visão e selar a profecia? Bom, se você olhar esse texto apenas pensando no livro de Daniel, você vai pensar na visão que Daniel teve, né, no seu ministério e nas profecias que Daniel teve. Mas se você entender que o Senhor está fazendo uso da mensagem dos profetas para contar uma história maior, então você vai entender que esse selar de visão e selar de profecia está falando de selar todas as profecias dos profetas e todas as visões. E aí então você vai chegar a uma visão maior e a uma profecia maior, tá? E aí o que essa visão e essa profecia vai revelar? Bom, ela vai revelar a obra que Cristo está realizando no Monte Sião e em Jerusalém. Então o Senhor, ele tem uma obra, e essa obra ele está realizando ela no Monte Sião e em Jerusalém, tá? Essa obra que o Senhor está realizando no Monte Sião e em Jerusalém, ele está realizando ela durante 6.000 anos, num total de 144.000 horas milenares. Por que 144.000 horas milenares? Porque o Senhor, ele está edificando um povo, um Israel carnal e um Israel espiritual durante 6.000 anos. E como é que eu sei disso? Por muitas formas, por muitos enigmas. Ah, mas o Israel só veio surgir depois dos dias de Jacó, e daí então ali começou o Senhor formar Israel. Bom, se a gente olhar de forma linear, sim. Mas se a gente olhar com os olhos espirituais e entender que o Senhor está está contando uma história de muitas maneiras, a gente vai observar que, na verdade, esse Israel espiritual e esse Israel carnal, ele está sendo criado desde o primeiro justo Abel, desde Adão, a história está sendo contada, né? Então o Senhor, ele está em 144.000 horas milenares. Por quê? Porque são 6 dias, Deus criou a terra em 6 dias, ou seja, 6 vezes 24 horas dá 144 horas. Mas se você converter esses dias em milênios, né? Então você vai ter 6.000 vezes 24 horas. Por que são horas milenares? Porque cada hora dessa não possui 60 minutos. Cada hora dessa possui 40 anos, né? 40 anos aproximadamente. Porque se você pegar 1.000 anos e dividir isso em 24 horas, você vai ter cada hora dessa em torno de 40 anos aproximadamente. Então, são 144.000 horas, ou seja, 6.000 anos vezes 24 horas, dá um total de 144.000 horas.
só que são 144 mil horas, em que cada hora dessa é de 40 anos cada. Então por isso que eu chamo de 144 mil horas milenares, que dá um total de 6 mil anos. Ou seja, o período da obra que o Senhor está realizando, né, dessa criação que ele cria em 144 mil horas ou 6 mil anos, o Senhor está edificando a Nova Jerusalém, o Israel espiritual, mas ele também está edificando um Israel carnal, como o pó da terra, né? Ele está edificando um Israel espiritual e um Israel carnal. Então essa obra que o Senhor está realizando, a qual ele diz aqui em Isaías, no capítulo 10, no versículo 12, ele diz assim: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o furor da arrogância do coração do rei da Síria. Ou seja, quando o Senhor acabar a sua obra no Monte Sião, que aí fala do Israel espiritual. Se você não entende isso ainda, infelizmente eu não tenho tempo para explicar aqui, não é o objetivo do vídeo. Então, a obra que o Senhor vai acabar é a obra no Monte Sião, que é o Israel espiritual, e em Jerusalém. E em Jerusalém é o Israel carnal. Como eu sei isso? Porque Paulo disse em Gálatas 4, essa é a exegese que eu faço, a exegese que o apóstolo Paulo faz uso dela. O apóstolo Paulo, ele diz que, lá em Gálatas 4, que a Jerusalém terrestre, ela é chamada de Agar, tá? E ela gera filhos semelhantes a Ismael, que são escravos. São todos aqueles que estão ainda apenas no Monte Sinai, ou seja, na velha aliança, que não conhecem a nova aliança, tá? E ele vai dizer nesse mesmo texto que a Sião celestial do alto, né, nós somos filhos dela, é a nossa mãe, ou seja, do Israel espiritual, da igreja, né? Então, ou seja, quando a Bíblia fala de Jerusalém e Sião no mesmo contexto, ela está falando do Israel espiritual como sendo Sião, a Jerusalém do alto, e está falando de Jerusalém como sendo a Jerusalém terrestre, como sendo o Israel carnal. Ou seja, são todos aqueles que ainda são carnais, né? Que são como se fossem ismaelitas, filhos de Agar, tá? E nós, os que estamos na nova aliança, somos o Israel espiritual, né? Nossa mãe é a Sião celestial, que é comparada nesse texto de Paulo por Sara, tá? E aí então é por isso que eu sei, e por outros textos, né? E que a gente sabe então que esse texto de Isaías, capítulo de número 10, está falando que quando o Senhor então ele acabar a sua obra no Monte Sião, ou seja, no Israel espiritual, e em Jerusalém, então ele vai tratar com o rei da Síria, que é uma alusão para o anticristo, tá? Esse é um texto profético do tempo do fim. Então o Senhor está falando, eu estou usando esse texto apenas para dizer para vocês que o Senhor tem uma obra. E qual é a obra? Qual é a edificação que o Senhor tem? Ele tem uma obra em Sião, ou seja, a Nova Jerusalém. E quanto tempo o Senhor leva para edificar a Nova Jerusalém? Ele leva 144 mil horas milenares, ou seja, 6 mil anos, entende? Então 6 mil anos, e é por isso que a Nova Jerusalém ela tem medidas semelhantes às medidas de 144, um muro de 144, acho que 1000 ou 144 côvados, né, ou 1000 côvados. Ela tem medidas de 12 mil, melhor dizendo, 144 estádios, né? E ela tem medidas de 12 mil côvados vezes 12 mil côvados, que dá 144 mil de altura. E ela tem um povo selado, né? Que é chamado de 144 mil eleitos, que na verdade é um número simbólico para representar todos os eleitos durante essas 144 mil horas milenares, tá? Então, irmãos, a obra que o Senhor está edificando, ele está edificando durante esse período, tá? E aí então, o que o Senhor ele vai falar é algo tremendo, é algo maravilhoso, porque o Senhor ele está dizendo que essa obra também
é uma obra que pode ser vista, como eu já falei, como uma cidade, a Nova Jerusalém, mas também ela pode ser vista como um corpo. E aí, né, o escritor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, do verso 5, que o Senhor, sacrifício e holocausto o Senhor não quis, mas um corpo me preparaste, né? Que é o próprio corpo de Cristo, tá? E daí a gente vai ver esse mesmo texto no Salmo 40, tá? Vai ser falado essa mesma questão ali. Então, a obra que o Senhor está fazendo é uma cidade, mas também ao mesmo tempo é um corpo. E esse corpo é formado por uma cabeça que é Cristo e o corpo é formado pelas duas casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel, que são todos os eleitos remanescentes durante esse período de 6.000 anos. Ou seja, a Nova Jerusalém, né, ela é formada por todos os eleitos desde o início ao fim, até os 6.000 anos se completarem, tá? Então, ou seja, essa é a obra que o Senhor está fazendo. E daí a gente vai ver que o Senhor vai começar a falar por meio de enigmas que, de fato, essa obra, que é como um corpo, vai estar representada, vai estar sendo edificada, melhor dizendo, durante 6.000 anos. E daí a gente vai ver isso na soma de duas metáforas. Uma que vai estar em Ezequiel 47, no rio purificador, em que o Senhor vai falar para o profeta Ezequiel ele entrar no rio purificador, né? E esse rio que nasce na sala do trono do Senhor, né, que sai debaixo do trono, e ele vai até o Mar Morto, né? Você vai ver ali que tem um rio e o Senhor vai medir 4.000 côvados. Vai dizer para Ezequiel entrar nesse rio, daí vai ter 1.000 côvados, né? Vai medir 1.000 côvados e as águas vai bater nos artelhos, ou seja, da planta do pé até os artelos, ou seja, o tornozelo, vai ter medido 1.000 côvados. E aí a gente vai estar vendo aí os primeiros 1.000 anos de Adão até os dias de Noé, aproximadamente, em que o Senhor ele está edificando a sua obra. Ou seja, são todos os eleitos que dentro desses primeiros 1.000 anos o Senhor ele chamar e forem escolhidos e perseverarem. Daí depois a gente vai ter mais 1.000 côvados, do tornozelo vai bater agora nos joelhos. Então a gente tem mais 1.000 anos que vai aproximadamente, irmãos, aproximado, de Noé até Abraão, né? Ou seja, todos os eleitos que o Senhor ele está chamando, né, nesse período. Ou seja, nos primeiros 1.000 anos a gente vai ver Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, Enoque, né? Enoque, daí Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Então aí as 10 primeiras gerações, os primeiros 1.000 anos, né? Então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 15 que uma geração também pode ser comparada a 100 anos, né? E diz que a descendência de Abraão ficaria 4 gerações, ou seja, 400 anos no Egito. Então a gente também pode ver que de Adão a Noé são 10 gerações. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Então os primeiros 1.000 côvados aí nós temos de Adão até Noé. Daí de Noé a Abraão também vai ter mais 10 gerações, né? Noé, Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão. Então 20 gerações, ou seja, 2.000 anos. E daí a gente tem 2.000 anos representados aí nos outros 1.000 côvados que o profeta Ezequiel mediu, em que as águas davam no joelho. E depois tem mais 1.000 côvados, e aí as águas vai bater nos lombos, ou seja, na cintura, né? Daí nós temos de Abraão até os dias em que o templo de Salomão foi edificado, né? Por que eu sei que isso vai desde Abraão até os dias em que o templo de Salomão ele foi edificado? Por que eu sei disso? Porque lá em 1 Reis 6, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que o templo de Salomão ele foi concluído 480 anos antes do êxodo, da saída do Egito.
Então, ou seja, 480 anos antes, quer dizer, depois, melhor dizendo. Então, ou seja, 480 anos depois do povo de Israel ter saído do Egito, mais os 430 anos do cativeiro, se você somar, dá mil anos, 1010, 430 mais 480, né? Vai dar 400, 800, né? 80, 480, vai dar, não vai dar 1000, na verdade, estou fazendo as contas aqui, mas na verdade vai dar em torno de 900 e pouco, né? Ou seja, mas é mais ou menos isso, é desde os dias de Abraão até os dias em que Salomão ele edifica, ou seja, 430 anos do cativeiro no Egito, mais 480 que vai dar no tempo em que o templo de Salomão é concretizado. Daí vai dar 400 mais 400, 800, 480 mais 30, vai dar 910. Mais o tempo de vida de Abraão, então daí vai dar mais ou menos em torno de quase 1000. Então nós vamos ter aí mais 1000 côvados, né, dos dias de Abraão até a conclusão do templo de Salomão, que vão ser ou seja, mais 1000 côvados, ou seja, 3000 anos, né? E aí então, dos dias de Salomão, em que o templo de Salomão está edificado, até Jesus chegar, mais 1000, tá? Então, esses 1000 aí é dos lombos até o ombro. Então, Ezequiel entra no rio purificador, e aí as águas já batiam no ombro e não podia mais, tinha que só atravessar o rio, só podia atravessar o rio a nado, né? Então, é interessante, né, irmãos, que a visão de Ezequiel, ela vai até aí, ou seja, somente 4000 côvados. Então você tem um corpo representado pelo profeta Ezequiel, né? E nós sabemos que os profetas, eles representam o Israel espiritual, né? Então, está falando aí dessa obra que o Senhor está edificando, do Israel espiritual, cujo cabeça é Cristo. E aí então 4000 côvados estão aí revelados. E daí, irmãos, eu tive meditando sobre isso. O interessante é que, né, então Jesus ele vem no ano 4000, ele nasce no ano 4000, ou seja, não por acaso as águas vão estar batendo no lombo, que aí vai começar o quarto milênio, e é justamente onde está o ventre, né? Onde está o ventre, onde é gerado, né? Os filhos são gerados, onde fala de 40 semanas de gestação, do líquido amniótico, né? Que fala, ou seja, onde a criança está sendo gerada. Isso tudo é coisas enigmáticas, sabe? Porque o número 4, né, em hebraico representa porta, né? Porque o número 4, porque em hebraico não tem, as letras são tidas como tem valor numérico, né? Então, na verdade, o número 4 ele está relacionado à letra D, que no hebraico se escreve como Dalet, né? Que significa porta ou portal. Então veja que o número 4 fala de portal. E água, né, no hebraico é a palavra maim, cujo valor numérico é 40. Então, ou seja, o número 40, né, fala de águas, as águas, né, do líquido amniótico no ventre da mãe. Então, no dia 4, que o dia 4 aponta para um portal das águas, tá vendo? Então, 40 dias de gestação, no dia 4, então Cristo nasce. Ele entra nesse mundo pelo portal das águas, pelo ventre. Isso é algo tremendo. Só que daí, irmãos, tem algo mais interessante ainda. É que dos lombos até os ombros, nós temos a coluna vertebral, que possui 33 vértebras. E ela é dividida cientificamente assim: 4 vértebras cócegas, que estão lá embaixo, né, na bacia, 4 vértebras cócegas, né? Isso aí a gente já pode falar que porque 33 vértebras aponta para Jesus, né, para o tempo de vida de Jesus, 33 anos.
4 vértebras cócegas pode estar apontando para 4 evangelhos. Depois 5 vértebras sacrais, aí pode estar apontando para 5 virgens prudentes. E 5 vértebras lombares, pode estar apontando para 5 virgens loucas. Bom, estou fazendo aqui uma aplicação minha, tá? E depois tem 12 vértebras torácicas, apontando para 12 tribos. Dessas 12 vértebras torácicas saem 12 costelas para a direita e 12 costelas para a esquerda, num total de 24, que dá para a gente entender que o Senhor está falando que ele, nesse 4º dia milenar, ele está criando o Israel espiritual, e ele está tratando desse Israel espiritual como sendo 12 costelas mais 12 costelas, os patriarcas, 12 patriarcas e os 12 apóstolos, num total de 24 anciãos, né? Olha que coisa interessante. Dentro disso você ainda tem os pulmões, que são na verdade como se fosse duas oliveiras, né? Casa de Judá e casa de Israel. Isso é coisa tremenda. Tem o coração, né? Ou seja, que é a morada, né, onde pode estar o trono de Deus, né? Vamos dizer assim, no meio dos 24 anciões, né? Ou seja, o trono do Senhor no coração, Senhor entronizado no nosso coração, 12 costelas, mais 12 costelas, 24 anciãos, a coluna vertebral que sustenta o corpo, 33 falando de Cristo. Só que, então, são 4 vértebras, mais cócegas, 5 vértebras sacrais, 5 vértebras lombares, 12 vértebras torácicas, que vai até do lombo até o ombro. Mas falta 7 vértebras cervicais no pescoço. Ou seja, acima do ombro tem o pescoço. Eu tenho um pescoço muito curtinho, né? Não dá para ver aqui. Mas aqui tem 7 vértebras, chamadas vértebras cervicais. São 7. Interessante isso. Então, após as 12 vértebras torácicas, aí tem, né, agora exatamente 7 vértebras cervicais que estão do ombro até chegar à cabeça. Então aí é algo muito tremendo, irmãos. Então prestem atenção. Os 1000 côvados que vai do lombo até o ombro é o 4º dia, tá? Milenar. E daí a visão do profeta Ezequiel para por aí. Ela não conta 7 vértebras cervicais do pescoço, porque esse é o período da igreja. É um período que leva 2000 anos. E como é que eu sei disso? Porque lá em Josué capítulo 3, no versos 3 ao 5, a palavra de Deus vai falar dos 2000 côvados. O Senhor vai dizer para o povo por meio de Josué, né? Olha, quando vocês virem a arca saindo, levada pelos sacerdotes para atravessar o Rio Jordão, saiam atrás dela, mas mantenham uma distância de 2000 côvados. Por quê? Porque para que vocês aprendam o caminho, porque por esse caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. Então vocês têm que olhar a arca, ver onde ela está passando, para vocês passarem também, mas só depois de 2000 côvados, ou seja, de 2000 anos. A arca é Cristo. Primeiro Cristo atravessou o Rio Jordão. O Rio Jordão, no hebraico, significa aquele que desce. Ele tem 3 fontes de água: Banias, Teldã, Banias e Asbani. Teldã significa o Deus justo, Banias eu esqueci, Asbani eu também esqueci. Mas veja, são 3 fontes de água que e o nome do Rio Jordão significa aquele que desce. Tipificando o próprio Deus descendo, né? E o Rio Jordão, ele vai falar do próprio Deus. E vai falar também desse portal dimensional entre esse mundo em que nós estamos com o mundo espiritual, com o reino de Deus. Que a arca, ao passar o Jordão primeiro, é Cristo indo ao Pai, né, 2000 anos atrás. E depois de 2000 côvados, 2000 anos, nós também atravessaríamos o Jordão. Ou seja, somando os 4000 côvados de Ezequiel 47, mais esses 2000, nós temos um total de 6000.
Então, veja que esses 2.000 côvados está falando do período, né, da igreja, que está representado no pescoço, ou seja, pelas 7 vértebras cervicais. Entende, irmãos? Então isso é maravilhoso. E aí, né, então somando dá 6.000 anos. Então durante 6.000 anos o Senhor completa a sua obra. 7 vértebras cervicais no pescoço aponta para 7 igrejas. E o interessante é que as 2 últimas vértebras das 7 vértebras cervicais, elas são maiores e elas é que sustentam a cabeça. E essas 2 vértebras das 7 vértebras cervicais estão certamente apontando para as 2 testemunhas que vão sustentar a cabeça, que é Cristo, né? E aí então a cabeça, que é Cristo, né, vai estar logo após o período da igreja, que é de 2.000 côvados, ou seja, 2.000 anos. Isso tudo é muito lindo, irmãos. Só que aí voltamos para o texto de Isaías 10, que é um texto que está falando que Deus ele vai permitir o quê? Que o rio Eufrates, que é o rei da Síria com o seu exército, ele inunde a terra de Emanuel, que é o próprio Israel espiritual e o Israel carnal, e vai chegar até o pescoço, e daí não passa, porque ele não vai conseguir chegar até a cabeça, que é Cristo. Isso é algo muito profundo, irmãos. Essa é a anteobra. O rei da Síria, que é o anticristo, no tempo do fim, ele virá contra a terra de Emanuel, que somos nós, o Israel espiritual e o Israel carnal, né? E aí então vai ser-lhe permitido que ele, como um rio, ele se levante contra o povo de Deus. E tem um porquê que Deus vai permitir isso. Só que aí então, a razão aqui, por que Deus vai permitir? É porque há um contexto aqui. No contexto histórico, o Senhor está falando por meio do profeta Isaías ao rei Acaz, que é o rei de Judá. E está dizendo para ele, ó, por que você está com medo do rei Rezim, rei da Síria, não da Assíria, mas da Síria, né, ao norte de Israel. E você está com medo, né, do filho de Remalias, né, que é o rei de Israel, da casa de Israel. Por que você está com medo desses 2 tições tirados do fogo? Não tenham medo, não tenha medo dele, não tenha medo deles, porque isso não vai acontecer. Eles não vão vir aqui tomar Judá. Efraim se uniu com o rei sírico, ou seja, a casa de Israel se uniu com eles, e eles estão querendo fazer guerra contra a casa de Judá, para dominar a casa de Judá e colocar o filho de Tabião, né, uma coisa assim, no lugar do rei Acaz. Ou seja, fazer com que o reino de Judá fosse um reino vassalo dessa união da casa de Israel com o rei sírico, com o reino da Síria, né? E aí então o Senhor fala por intermédio de Isaías, isso não vai acontecer, não tenha medo, né? Mas o rei Acaz, rei de Judá, teve medo, ele está tremendo diante disso, ele está com medo, né? Está com medo. E aí então Isaías diz assim para ele, ó, para você saber que o que eu estou falando é verdade, pede um sinal em cima no céu ou embaixo na terra. Isso é algo profundo demais, é um enigma, na verdade, isso, né? Essa expressão, um sinal em cima no céu ou embaixo na terra. E aí o rei Acaz fala, não, eu não vou pedir sinal, coisa nenhuma. Eu não sei se é porque ele conhece as escrituras que dizem em Deuteronômios 30 que não se pode pedir esse sinal em cima no céu e nem debaixo da terra, ou se é por rebeldia. Mas o fato é que então Isaías diz assim, você não quer pedir, mas o mesmo Senhor ele vai dar um sinal, porque a virgem vai conceber, vai dar à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel, que é Deus conosco. E antes que ele saiba discernir entre a mão direita e a mão esquerda, né, vai ser dito que Damasco vai ser tomado dos tesouros de Damasco, capital da Síria, e os despojos da casa de Israel vão ser levados. E num período de 65 anos, rei Acaz, para que você saiba, a Efraim, a casa de Israel, vai ser rejeitada, vai ser destruída, vai deixar de ser povo. O texto diz isso, vai deixar de ser povo, porque de fato a casa de Israel deixou de ser povo. A casa de Israel
e não a casa de Judá, porque o reino foi dividido. Casa de Judá e casa de Israel se dividiram nos dias de Roboão, filho do rei Salomão. Deus dividiu o reino por um propósito. Deus dividiu esse reino em reino do norte e reino do sul, chamando casa de Judá e casa de Israel. 2 tribos, casa de Judá, tribo de Judá e Benjamim, e 10 tribos, casa de Israel, cujo cabeça ficou na casa de Israel como sendo Efraim. Então agora o reino está dividido, e o Senhor está falando, olha, não tema, rei Acás, porque daqui 65 anos o povo de Israel vai deixar de ser povo. E de fato isso aconteceu. E para quem quiser conhecer e entender melhor isso, leia o livro de Oséias. Vai estar explicando muito bem isso, que inclusive Oséias é contemporâneo de Isaías. Então são 2 profetas que estão falando do mesmo período. Então Oséias vai falar sobre essa rejeição da casa de Israel por um período, até que quando Cristo viesse, traria de volta a casa de Israel. Só que agora ela vai voltar como sendo gentílica, ela se tornou incircuncisa, ela esqueceu que ela era povo, se misturou com as nações. Deus tinha um plano, e com ela agora volta nós, a igreja gentílica. O Israel espiritual é formado por casa de Judá e casa de Israel, remanescentes da casa de Judá e remanescentes da casa de Israel. Só que essa casa de Israel aí agora somos nós gentios, porque a casa de Israel se perdeu, não tem mais como saber quem é ela, tá? E aí então agora volta a casa de Israel como igreja gentílica. Junto com o remanescente da casa de Judá, a gente forma o Israel espiritual. Tá, irmãos? E aí então, é tremendo isso, irmãos. Então o profeta Isaías está falando, por que você temeu, você teve medo desses 2 tições tirados do fogo? Você teve medo do rei da Síria e você teve medo do rei de Israel? E porque você rejeitou as águas brandas de Siloé, que é uma alusão ao próprio Cristo, águas de Siloé, o enviado, que é as águas de Cristo, que representa o próprio Cristo, e porque você rejeitou as águas de Siloé, ou seja, você rejeitou, você não creu. Eu disse para você pedir um sinal. Eu acho que é assim que se deve interpretar agora, meditando mais aqui no texto. Então, de fato, parece que o rei Acás, ele rejeitou ali, ele não creu, né? Ele não teve fé para pedir um sinal no céu ou na terra. E aí o próprio Deus deu esse sinal. Então ele rejeitou as águas de Siloé, que correm branda, e teve medo, né? Então, ou seja, ele teve medo, ele não teve fé, porque ele não teve fé e ele rejeitou as águas de Siloé. É óbvio, ele não teve fé. Quem não tem fé vai rejeitar a Cristo. Então, por causa disso, então vocês vão receber o rei da Síria. O rei agora é Assíria, o Império Assírico, que aponta para o anticristo. Ele vai vir contra vocês, por causa que vocês não tiveram fé e vocês rejeitaram a Cristo, as águas de Siloé. Então, as águas impetuosas do rio Eufrates, que é o rei da Síria com o seu exército, virão sobre Judá. E aí tá falando do Israel carnal, com certeza, né? E vai até o pescoço, vai chegar até o pescoço, né? Na terra de Emanuel, isso pode estar falando de forma literal, que é a terra lá, né, de Israel, onde está o Israel carnal, representado na cidade de Jerusalém, e vai chegar até o pescoço. Então veja, irmãos, que Deus está tratando com uma obra, a qual ele chama, que ele está edificando em Sião e em Jerusalém. Então está falando de uma obra espiritual e uma obra literal, um Israel espiritual e um Israel literal, um Israel espiritual e um Israel carnal, né? Vamos dizer assim. E ele vai permitir que as águas impetuosas do rio Eufrates, que é o próprio rei da Síria, ele venha até a altura do pescoço, até a altura do pescoço da terra de Emanuel. Ou seja, até a altura do pescoço, irmãos, e até a altura da igreja, até os 6.000 anos. Ou seja, ele vai só agir, o espírito do anticristo vai só agir por 6.000 anos. Essa é uma primeira camada de revelação. Ele só vai agir durante 144.000 horas milenares, 6.000 anos. O espírito do anticristo só vai agir até aí. Ele só vai chegar até o tempo em que se completar a igreja, a era da igreja, que dura 2.000 anos, 2.000 côvados.
E ele não vai conseguir subir mais do que isso. E aí então, por que o Senhor vai permitir também que isso vá acontecer? Porque de acordo com o livro de Isaías, no capítulo 10, o Senhor vai estar usando o rei da Síria como uma navalha, na qual ele vai raspar a cabeça, a barba, né? Até os pelos, os cabelos dos pés. Ou seja, ó, da cabeça aos pés. Ele está alugando esse rei da Síria para raspar a cabeça, a barba, até os cabelos dos pés, irmãos. Está falando de um corpo, que é esse santuário que nós estamos falando, que ele vai, ou seja, o rei da Síria, ele vai raspar a cabeça, a barba e os cabelos dos pés. E isso, irmãos, fala de humilhação. Isso fala de se humilhar. Por quê? Porque todas as vezes que a Bíblia fala de raspar a cabeça, de raspar a barba, isso tem a ver com humilhação. Tem a ver com humilhação. Inclusive me lembrei aqui de uma ocasião em que os soldados de Davi foram humilhados por um rei, que agora eu não me lembro qual é este rei, de que país, de que nação. Só sei que ele raspou os pelos e a barba e tudo dos soldados de Davi, que tiveram que ficar escondidos em um lugar durante um tempo para que o cabelo pudesse crescer novamente, porque era algo vergonhoso não ter barba, não ter os cabelos, não ter os pelos, né? Eles foram raspados. E aí então depois, inclusive, Davi fez juízo contra esse rei por causa disso, né? Ele tratou com isso. Isso não é por acaso. Isso está falando de algo profético. Davi aponta para Cristo. Então o anticristo, ele é esse barbeiro que o Senhor alugou para raspar a cabeça, a barba e até os cabelos dos pés, da cabeça aos pés, no sentido de envergonhar, de humilhar esse santuário, humilhar esse corpo de Cristo e esse Israel espiritual, esse Israel carnal. Só que ele vai poder raspar, só que por um outro lado ele não vai conseguir destruir a cabeça, que é Cristo. Ele vai conseguir subir até as estrelas do céu, vai conseguir derrubar algumas delas, ele vai chegar até o príncipe do exército, que é Cristo. Ou seja, ele vai conseguir raspar a cabeça, né? Ou seja, vai fazer com que Cristo fique triste, vai conseguir fazer com que Cristo fique angustiado. Ele vai sofrer em ver o seu corpo, a igreja, o Israel carnal, o Israel espiritual, a igreja, e o Israel carnal humilhado. Ele vai, é como se Jesus estivesse se vestindo de pano de saco e cinza, raspando a sua cabeça, irmãos. É coisa tremenda isso. Isso está em Isaías, capítulo acho que 9. Vai falar que o Senhor vai estar alugando uma navalha alugada do outro lado do rio, que é o rio Eufrates, lá na Babilônia, na terra da Síria, na terra de Nínive, na terra da Babilônia, enfim. E aí só que ele só vai poder chegar até a altura do pescoço, até 6.000 anos, quando se completar o pescoço, 7 vértebras cervicais, 7 igrejas. E daí então ele não vai poder mais fazer nada, porque o Senhor vai derrubá-lo. E é isso que o texto vai dizer em Isaías 10, né? Isaías 10, olha só, vou ler isso aqui, a gente já vai terminar essa revelação, tá? Capítulo 10 de Isaías, versículo 9 em diante. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Ou seja, o Senhor está usando a Síria como um bordão nas mãos do Senhor. Ele vai enviar a Síria, esse bordão, contra uma nação hipócrita, que é a nação de Israel, do Israel carnal, né? Contra uma nação hipócrita. Peraí, tá difícil de ler aqui essas letras miudinhas. E contra o povo do meu furor lhe darei ordem para lhe roubar a presa, e para lhe tomar o despojo e para pôr
para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. E essa expressão aqui, para ser pisado pelos pés, para que ponha a ser pisada aos pés como a lama das ruas. Para ser pisada, irmãos, essa expressão ser pisada, isso está lá em Daniel 8, quando fala que o chifre pequeno, ele vai se exaltar até as estrelas do céu, ele vai tirar o santuário, né? E vai pisá-lo, né? Vai pisar. Então essa expressão pisar aqui está relacionado com pisar o santuário do Senhor, né? Com tirar o santuário e pisar sobre ele, humilhar. E é isso que o texto está falando aqui. O Senhor está deixando o rei da Síria no tempo do fim e contra essa nação rebelde, hipócrita, né? E para que então ele retire os seus despojos, né? Tome os seus despojos e para que pise ela como a lama das ruas, ou seja, para envergonhar, para humilhar, para matar muitos, né, do povo de Deus, tanto do Israel espiritual quanto do Israel carnal, pisando, humilhando, né? E aí a cabeça raspada, por quê? Sem barba, porque é sinal de humilhação. Cristo vai estar no céu intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. É claro que a cabeça raspada é algo simbólico, é algo espiritual, barba raspada, até os escabelos dos pés. E aí então, olha só o que o Senhor vai falar na continuação. E daí o Senhor vai fazer com que o rei da Síria faça isso para o Senhor, para vir contra essa nação hipócrita, para lhe roubar a presa, para lhe tomar os despojos e para pisar sobre ela como se pisa a lama das ruas. Mas ainda que ele, o rei da Síria, não cuide disso, eu só quero que ele faça isso para mim, mas ele não quer só isso, porque ele colocou no seu coração o intento de destruir e desarraigar não poucos povos, não poucas nações. Ou seja, ele não quer só, eu mandei ele fazer isso contra só essa nação, a nação de Israel, mas ele não está satisfeito, não. Ele vai se ensoberbecer, ele vai se exaltar, ele vai se exaltar. Ele põe no coração, mas não é só isso que eu quero, não. Eu não vou só fazer isso que você está me mandando fazer, eu vou tomar muitas nações, né? E aí, porque diz, não são meus, esse aqui é o anticristo falando, o rei da Síria, porque ele diz, não são meus os príncipes todos, eles reis, não são todos os meus príncipes reis, não é Cauno como Carquemes, não é Amate como Arfade, e Samaria como Damasco. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não farei igualmente a Jerusalém e os seus ídolos? Tá vendo que o rei da Síria, primeiro ele foi e destruiu a Síria, que aponta, Samaria, que aponta para a casa de Israel. Então tá vendo que ele também está tratando com a casa de Deus, está tratando com a casa de Israel, e agora ele vai contra a casa de Judá. Então Deus está usando o rei da Síria para fazer juízo, para humilhar, para purificar o povo dele, né? Para tirar o joio do meio do trigo, para o Senhor tratar com a sua casa, para ele completar a obra dele. Então Deus ele vai completar a obra dele no Monte Sião em Jerusalém, usando o anticristo, o rei da Síria. Ele vai estar usando o rei da Síria para tratar com o povo dele, e tratando com o povo dele, ele vai conseguir completar a obra que ele tem para completar no Monte Sião e em Jerusalém. E é isso que o texto vai dizer aqui agora. Então, porventura, o rei da Síria está falando isso tudo, né? Como eu fiz a Samaria, eu não vou fazer com Jerusalém também? Tipo, como eu fiz com a Samaria, eu vou fazer com Jerusalém. Ou seja, como eu fiz com a casa de Israel, eu vou fazer com a casa de Judá. É isso que ele está falando. Aí o verso seguinte, verso 12.
Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, aqui é o Israel espiritual, e em Jerusalém, tá vendo? E em Jerusalém, ou seja, não é Sião na terra de Jerusalém, ou Jerusalém na terra de Sião, não. É em Sião e em Jerusalém. Então, visitarei o furor da arrogância do coração do rei da Síria, o fruto, melhor dizendo, visitarei o fruto da arrogância do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. E aí o Senhor vai destruir o rei da Síria, né? Ou seja, quando ele conseguir raspar a cabeça, a barba, até os escabelos dos pés desse povo, e com suas águas impetuosas, que é o exército do rei da Síria, chegarem até o pescoço da terra de Emanuel, então ele vai se ensoberbecer, mas aí o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai destruí-lo. Então, é isso, irmãos. Esse foi o nosso estudo. A anti-obra e o efeito reverso das duas casas de Israel, então, seria nesse estudo o rei da Síria com o seu exército, com o seu povo. Ou seja, o anticristo e o império do anticristo vindo contra o povo de Deus, tá? O povo de Deus que está representado nesse corpo por meio do profeta Ezequiel, né? Que está sendo medido 4.000 côvados ali em Ezequiel 47, mais os 2.000 côvados de Josué, capítulo de número 3, em que o povo de Israel vai atravessar o Rio Jordão após uma distância de 2.000 côvados para com a arca. Então, somando, dá um total de 6.000 anos, em que o povo de Deus levaria para ficar pronto e atravessar o Rio Jordão, ou seja, para que o povo de Deus pudesse se encontrar com o Senhor nos ares, tá? No dia do Senhor, no final da última semana da grande tribulação. Então, a obra é esse corpo. Qual é a obra? É a obra que o Senhor está fazendo em Sião e em Jerusalém. É o Israel espiritual e o Israel carnal, num total de 144.000 horas milenares, 6.000 anos. O Senhor está edificando essa obra, está edificando essa obra, o Israel espiritual e o Israel carnal. E ele está usando o rio de Siloé, que corre brandamente, para falar do próprio rio do Espírito de Deus agindo no meio dos anos, dos séculos, edificando a sua obra, edificando, né, a casa de Deus, né? E ele está usando o rio Eufrates para falar do anticristo, o rei da Síria, e o seu povo, né, o seu exército. Então aí está a obra e a anti-obra. Então você tem o Cristo cabeça com um corpo, você tem o anticristo com o seu povo, né? Por um outro lado, você tem o rio Siloé, que também vai estar representado no rio purificador de Ezequiel 47, e o rio Jordão vai estar representando o povo de Deus, e você vai ter o rio Eufrates representando a anti-obra. Então você tem um corpo cujo cabeça é Cristo, formado por casa de Judá e casa de Israel, e você vai ter um outro corpo cuja o cabeça é o rei da Síria, né, que é uma anti-obra, tá? E que vai estar vindo contra o povo de Deus, tá? Então a gente consegue ver essa obra e essa anti-obra. E essas águas impetuosas do rei da Síria, que é o próprio rei da Síria com o seu exército, está vindo contra a terra de Emanuel, tá? Está vindo contra a terra de Emanuel para fazer aquilo que Deus determinou que assim fizesse. Essa é a vontade de Deus, é usar o anticristo para purificar o povo, para provar o povo de Deus, para que o Senhor complete a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém. Amém, irmãos? Então, esse é o estudo
que eu queria trazer hoje para vocês. Um grande abraço. Aguardem os nossos próximos estudos aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.